com um único comando de Nairobi. Severo autismo. Uma desordem sensorial foi curada instantaneamente, a mais de 6.120 quilômetros de distância, na Europa. Na República Tcheca. Algumas pessoas podem pensar por que essa desordem acontece. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Pense nos seus sentidos, os 5 sentidos: visão, ouvido, toque, olfato e paladar. Então, é uma questão do cérebro que pode responder a esses estímulos. Então, é isto o que acontece. O seu processo sensorial, algumas vezes, não chega este estímulo ao seu cérebro. Então, este input acontece uma mistura, eles se chocam uns com os outros. Em vez de ter um caminho suave e reto, tudo colide. É isso o que causa problemas. E se você pensar, agora o som, você pode encontrar pessoas que cobrem os seus ouvidos quando tem sons muito altos. Quando você usa qualquer equipamento, algumas vezes estes sons podem ser tão insuportáveis que eles gritam pela pressão. O segundo tipo é a luz, o segundo problema. Pessoas sensíveis à luz que cobrem os olhos, usam olhos o tempo inteiro. Muitas vezes eles se cobrem com os seus travesseiros, eles se escondem. Normalmente, quando a sensibilidade da luz existe, você tem sintomas como dores de cabeça, migrânias, ou são pessoas que ficam muito sobrecarregadas na vida. Eu nasci com um problema chamado autismo. Eu tinha uma desordem autista, porque esta síndrome implica em uma desordem de comunicação. Eu não podia falar diante de uma câmera. Eu não tinha o que tinha, um som, análise de som. Muitas vezes eu podia ouvir tudo como um grande som e era insuportável. Na quarta-feira, no dia 3 de fevereiro, quando o mais poderoso profeta do Senhor decretou cura, eu senti um toque muito forte do Senhor. O Senhor começou a tocar o meu cérebro. Começou a tocar minha cabeça. Eu não podia virar para a câmera, eu não podia falar. Agora eu posso falar diante da câmera. Eu ouvi um som pela primeira vez. Eu posso distinguir diferentes vozes em vez de ouvir um barulho total. Eu percebi que eu poderia diferenciar cada som separadamente. Não era mais aquele som como uma coisa toda. Agora essa análise de som que não estava lá antes, agora está. A felicidade dela. E tudo começou quando os mais poderosos profetas do Senhor decretaram cura
Mighty Father in heaven, poderoso Pai no céu, today I lift up my left prophetic hand towards hoje you, eu Jehovah levanto a minha mão esquerda profética em direção a ti, Jeová Yahweh, in the mighty name of Jesus. no poderoso nome de Jesus. And I ask you, mighty Father in heaven, E eu te peço, poderoso Pai no céu, Jehovah Adonai, Jeová Adonai, and I decree the eternal power e eu of the eternal decreto blood of o Jesus. eterno poder do eterno sangue de Jesus, The eternal authority a eterna autoridade of the eternal blood of Jesus do eterno sangue de to Jesus flow all over this country tonight para fluir através de todo este país nesta noite and enter their houses e entrar nas casas where deles, they are tuned in from, de onde eles estão sintonizados, that you may set your people free tonight. para que tu possas libertar o teu povo nesta noite, In the mighty name of Jesus. no poderoso nome de Jesus. Mighty Father, touch those with Poderoso mental Pai, illnesses toque naqueles com enfermidades mentais and restore them fully. e restaura-os All the totalmente nations tuned in. em todas as nações sintonizadas. E com este tremendo decreto, que viajou a mais de 6.120 quilômetros de distância até a República Tcheca e confrontou severo autismo. E repentinamente, pastora Iva Ondrusvafeld ela sentiu como que um vento que vinha em direção a ela e a mão de Deus fisicamente tocou na cabeça dela, libertando-a totalmente de um severo autismo. Meu nome é pastor Iva Androsheva. Eu gostaria de dar o testemunho do que o Senhor fez na minha vida aqui, Na quarta-feira, quando os mais poderosos profetas decretaram cura, quando eles decretaram a cura, eu senti como uma coluna de oxigênio envolvendo todo o meu apartamento. Parecia como se houvesse uma janela aberta. Então, eu fui checar se havia alguma janela aberta, mas eu descobri que todas as janelas estavam fechadas. Então, naquela noite, durante o serviço de cura, eu senti um forte toque do Senhor, até o ponto que eu senti como se eu tivesse totalmente envolvida por uma coluna de oxigênio. E porque eu nasci com uma condição conhecida como autismo, eu tinha um cérebro diferente, uma desordem autística, que também é conhecido como uma síndrome, várias condições difíceis, e o meu diagnóstico, o Senhor começou a tocar no meu cérebro da forma mais impressionante, que até mesmo eu não sei o que poderia ter mudado no meu cérebro, porque eu me senti como que envolvida por uma coluna de oxigênio. Eu também comecei a sentir na minha cabeça como se alguém estava tocando a minha cabeça, tocando assim na minha cabeça. Eu senti como, naquele momento, era como se estivesse fazendo uma cirurgia, mas sem nenhuma dor. Então, o que quer que tenha acontecido, eu agradeço ao Senhor. Na manhã seguinte, nós tivemos uma reunião através do Zoom, com câmeras, porque a minha condição médica, que era Asperger síndrome,
que normalmente é acompanhado de muitos outros problemas. Também era uma desordem social, e porque eu não podia ficar diante das câmeras, porque essa síndrome também é um problema de comunicação e desordem social. Então, eu não podia olhar para a câmera durante a reunião. Eu não podia nem falar diante da câmera. Hosanna, aleluia, Hosanna, oh, aleluia, Hosanna, aleluia, Hosanna, aleluia. E a igreja na República Tcheca celebrou esta maravilhosa cura. Por essas razões, eu não podia ligar a câmera enquanto eu estava na reunião do Zoom. Eu não podia nem falar diante da câmera. Agora eu estou falando diante da câmera. Naquele tempo, eu senti quando... Eu não sei o que o Senhor fez com o meu cérebro, mas naquele momento eu não estava mais... É como se alguém me falasse antes da reunião, não se preocupe, não tenha medo, pode ligar a câmera. Então eu descobri que agora eu não tinha mais nenhum problema. Agora ela estava com a câmera aberta, aleluia! Aleluia, agora ela pode ligar a câmera. Esse foi o princípio, uma surpresa tão agradável na qual eu me achei. Então, nós estávamos até o fim, quando nós estávamos orando juntos, eu percebi que eu podia diferenciar as vozes, porque eu não tinha isso que você chama de análise de som. Os médicos tinham me dito que eu podia ouvir tudo como se um grande barulho, e era insuportável. Era muito ruim, era insuportável, totalmente. Então, durante a comunhão na igreja, então, naquele momento, quando nós estávamos orando e agradecendo a Deus pela cura, neste dia, eu percebi que eu podia diferenciar as diferentes vozes. Não era apenas um grande som mais. Eu agora podia diferenciar as vozes. Aleluia! Uma grande cura na República Tcheca. Depois, muito poderoso, o Senhor confrontou, levou estes profetas para confrontar enfermidades autoimunes, autismo. Estas são enfermidades, são desordens genéticas, mas extremamente severas. Agora eu podia perceber que a análise de som que não estava lá, agora estava. Então foi maravilhoso poder ouvir diferentes vozes em vez de uma voz só. Os outros consideram isso normal, mas para mim foi a primeira vez que eu pude distinguir diferentes vozes, em vez de uma única voz, como um som insuportável. Obrigado, Senhor. Aleluia. Deputy Archbishop Banda. Arcebispo deputado, Sênior Arcebispo Banda. Ela está dizendo que desde o nascimento ela tem autismo, que é essa síndrome. Então ela é muito sensível a certas coisas, como sons, barulhos, luz. Isto eles usam normalmente quando há muito barulho. Qualquer pessoa, mesmo com isso aqui, ela ainda conseguia ouvir. Mas normalmente isso é usado quando há muito barulho. Onde eles estão quebrando, explodindo pedras. Eles usam isso para proteger os ouvidos. Mas mesmo usando isto,
para proteger os ouvidos dos sons normais que nós temos. Então, isso era uma das coisas que ela tinha que usar na sua cabeça para poder sair e proteger os ouvidos, para que ela não conseguisse ouvir tanto som. Então, os ouvidos dela amplificavam o som. Ela está dizendo que ela se uniu ao ministério durante o tempo do lockdown. A República Tcheca ainda está em lockdown. Então, para encorajar os nossos membros, nós estamos fazendo reuniões no Zoom. E ela diz, durante as reuniões do Zoom, ela desligava a câmera, porque o som para ela era insuportável. E também a luz. Jako kdyby takový lehký jenom takhle, a jako kdyby to bylo vevnitř. Jako kdyby to bylo vevnitř. Haleluja, Pán něco dělá s mojí hlavou. Něco dělá s mojí hlavou. Aleluia. Pastor Iva está dizendo que no dia 3 de fevereiro, quando os mais poderosos profetas decretaram cura, foi poderoso aqui. Ela disse que ela estava sentada bem aí onde eu estou sentado. E ela sentiu como se um oxigênio entrasse nesse apartamento. Ela pensou que as janelas estavam abertas, então ela foi checar as janelas, mas estava tudo fechado. Então ela disse que ela sentiu a mão física. Alguém tocando a cabeça dela. Alguém estava tocando na cabeça dela. Depois que ela experimentou isso, muito poderoso. Ela sentiu o toque físico do Senhor. Com um decreto de Nairobi aqui. Que poderoso tempo na história da igreja. A luz de Cristo está resplandecendo na igreja. Agora nós estamos sentadas diante da câmera e agora ela pode olhar para a câmera e ela está bem. Protože jsem chtěla zkusit hodně nahlas, oni tam měli radost a jakože vytáhli si syntezátor a ještě kytaru a teď velký rámus. Jo, že budeme zpívat, tak jsme chválili Pána a ten hluk a úplně prostě. This is powerful. Normalmente, como eu disse, estas coisas são usadas em lugares onde há extremo barulho, como por exemplo quando estão quebrando, explodindo pedras e há muito barulho. E normalmente ela sai com isto. Ela sai porque caso contrário ela teria uma terrível dor de cabeça. Mas ela está dizendo que ontem ela foi a um lugar onde havia muitas crianças. Ela conhece, elas são muito barulhentas, tocam guitarra. Ela sabe. Toda vez que ela passava lá, ela ficava com dor de cabeça. Mas ontem ela foi sem isso aqui. E ela não teve nenhum problema. Srdce své já tobě dávám, chci ti říct, jak moc tě rád mám. Malé světelko, chci, aby svítilo, moje malé světelko, chci, aby svítilo, svítilo, svítilo. Gravíssimo caso de autismo curado na República Tcheca. Com um único decreto de Nairobi, a mais de 6.000 quilômetros de distância, esta mulher sentiu o toque físico de Deus no cérebro dela, como que pondo ordem no cérebro. E pela primeira vez, ela pôde ouvir não as vozes todas misturadas como se fosse um grande barulho,
mas distinguir as diferentes vozes. Taky naší babičce chci, aby svítilo. Taky naší babičce chci, aby svítilo. Svítilo, svítilo, svítilo. Taky naší mamince chci, aby svítilo. Taky naší mamince chci, aby svítilo. Svítilo, svítilo, svítilo. Větší je ten, kdo je ve mně. Větší je ten, kdo je ve mně, než ten, co je ve světě. Větší je ten, kdo je ve mně. Větší je ten, kdo je ve mně. Vy nespíváte, zpívajte taky. Glory Aleluia, glória ao Senhor! Glory to the Lord. The blood of Jesus is flowing in the O Czech sangue de Jesus está fluindo para a República The senior Tcheca. deputy archbishop there, O arcebispo sênior Banda, for the Lord. trabalhando para o Senhor de uma forma muito poderosa lá.